Gosto muito de histórias de terror, principalmente relatos, e nesta ocasião quero contar algo que aconteceu com meu primo Alisson. Isso aconteceu há vários anos, quando ele tinha 6 anos. Já eu tinha acabado de completar 19 anos. Minha tia e sua família moravam em outra cidade. Não fazia muito tempo que tinham se mudado. Eu tinha ido morar com eles para buscar melhores oportunidades de vida, já que a situação na minha cidade natal não parecia melhorar. Graças a isso, comecei a ter mais proximidade com meu primo. No começo, era eu quem passava a maior parte do tempo com ele e cuidava dele, enquanto minha tia aproveitava para fazer a limpeza da casa, entre outras coisas, e meu tio, nesse momento, era o único que trabalhava. Para mim, aquilo era novo. Nunca tinha cuidado de uma criança. Mas minha tia me disse que um caderno e lápis de cor eram o suficiente para lhe entreter. Alisson era muito tranquilo, obediente, uma criança muito alegre. Era muito fácil cuidar dele. Quando ele começou a se comportar de maneira estranha, percebi rapidamente porque parecia que ele tinha medo de ficar sozinho. Ele me seguia por todos os lados, como se afastar de mim o deixasse com medo. Um comportamento assim me parecia estranho para uma criança. Num determinado dia, estávamos na sala. Tínhamos alguns cavalos de plástico com os quais brincávamos. Levantei para ir à cozinha e, assustado, ele começou a me seguir. Não dizia nada, mas seu rosto falava por si só. Perguntei o que estava acontecendo. Ele parecia ter medo ou receio de me dizer. Percebi que ele não parava de olhar para um canto, como se houvesse alguém lá. Isso chamou minha atenção. Aproximei-me dele e me sentei no banquinho que estava ao seu lado, com as mãos em seus ombros. Mais uma vez perguntei o que estava acontecendo. O que ele me respondeu me deixou atento no mesmo instante. Tem uma menina que quer brincar comigo, mas eu não quero, disse meu primo em tom baixo. Por que você não quer brincar com ela? Perguntei, enquanto passava a mão em suas costas. Ele, tremendo, me respondeu que a menina não tinha olhos. Pelo tom de sua voz, parecia que estava dizendo a verdade, e não era normal. Era a primeira vez que ele me falava algo assim. Onde está a menina agora? Perguntei. Alisson me respondeu que estava num canto da sala, ao lado do sofá. Ela estava lhe chamando. Fazia sinais com as mãos, convidando a brincar. Por algum motivo imaginei a cena e senti meus braços se arrepiarem. Alisson me disse que estava com muito medo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e depois começou a chorar. Eu olhava na direção que ele mencionou estar a menina. Não havia nada além dos cavalinhos de plástico. Naquela noite conversei com meu tio. Comentei o que seu filho tinha me dito e também sobre o comportamento estranho que ele vinha apresentando nos últimos dias. Minha tia, sendo mulher, deu mais atenção a isso. Em nenhum momento deixávamos ele sozinho, mesmo à noite. Ela lhe assegurava que nada de ruim aconteceria, para que ele dormisse mais tranquilo. Em outra ocasião, estávamos sentados no sofá. Ele estava ao meu lado, encostado em mim. Senti que seu corpo começou a ficar gelado. Luquinha, a menina está ao lado da caixa de som, o pequeno sussurrava. Ouvir sua voz dizendo isso me deixou completamente assustado. Não é o que você espera ouvir de uma criança. Na nossa frente não havia nada, nem nos arredores. Ela está rindo de mim, ele dizia. Meu primo foi tão insistente em sairmos de lá que, no final, o tirei de casa e o levei para comprar algo no mercadinho. Ele gostava disso. Na verdade, o simples fato de não estar na casa parecia acalmá-lo, mas quando voltávamos, logo ele ficava estranho novamente. Com o passar dos dias, as coisas pioraram. Meu primo chorava do nada, de repente, ficando histérico e gritando sem parar. Repetia várias vezes que a menina sem olhos queria pegá-lo. Lembro bem que, em uma ocasião, eu estava jantando. Alisson estava na minha frente, pintando com seus lápis de cor. Estávamos na mesma mesa. Então, ele se levantou da cadeira e correu na minha direção. Eu o agarrei, tentando acalmá-lo. Seu corpo tremia sem controle. Ele chorava muito. Minha tia entrou correndo. Meu primo fechou os olhos e não queria abri-los de jeito nenhum. Foi só quando sua mãe o levou para fora que ele se acalmou. Ele dizia que a menina não o deixava em paz, escondia suas coisas e o seguia por todos os lados. Queria arrancar seus olhos. Percebendo que as coisas estavam tomando outro rumo, minha tia o levou à missa de domingo. No final, pediram ao padre para abençoá-lo. Isso pareceu acalmá-lo um pouco. Mesmo assim, ele se recusava a ficar sozinho. Um dia, acabei ficando sozinho em casa. A família tinha ido a um rodízio com amigos. Me convidaram, mas preferi ficar no quarto assistindo uma série. Naquela época eu já tinha conseguido um emprego, e quando tinha tempo livre, a única coisa que queria era descansar. Estava deitado na cama e aos poucos fui pegando no sono. A porta do quarto estava entreaberta. Ao longe percebi uma sombra correndo de um lado para o outro.
Pensei que fosse meu primo por causa do tamanho, supondo que já tinham voltado. Não dei atenção. Alguém entrou no quarto e se aproximou da cama. De repente, senti que me pegaram pelo braço. Abri os olhos de repente e virei o rosto. Havia uma menina sem olhos ao meu lado. Foi como se um balde de água fria caísse sobre mim. Rapidamente me levantei da cama e saí correndo para a cozinha. Não acreditava no que tinha visto. Ela tinha a mesma altura do meu primo e tinha 2 recessos no rosto. Eu estava na cozinha, cheguei a sentir falta de ar. Olhava na direção do quarto. Pelo que podia ver através da porta, não havia ninguém. De qualquer forma, eu não pensava em entrar. Não sabia se aquela coisa ainda estava lá. Era impossível tirar aquela imagem da minha cabeça. As órbitas dos olhos estavam vazias, uma escuridão profunda as invadia. Eu pude sentir, ela tinha me tocado no braço. Me perguntava repetidamente se era isso que meu primo via. Se fosse esse o caso, consigo imaginar todo aquele desespero que ele sentia. Não consigo imaginar o trauma que isso causava para uma criança da idade dele. Um pouco mais calmo, mas ainda com medo. Aproximei-me do quarto e entrei. Revisei por todos os lados, mas evidentemente não havia nada. Até peguei meu celular e com muito cuidado, olhei debaixo da cama. Também não tinha ninguém. Quando meus tios voltaram, decidi conversar com os dois sobre a situação. Lembrava-me daquela coisa ao meu lado, sentia os pelos se arrepiarem. Tínhamos que fazer algo, aquilo não era normal. No dia seguinte, minha tia jogou água benta em todos os lugares. Mas eu já não me sentia bem. Estava tão alterado quanto meu primo, entendia o porquê do comportamento dele. Pouco depois, minha tia também falou com um curandeiro que uma de suas colegas lhe recomendou. Isso mais para que ele fizesse uma limpeza na casa. Ele não podia liberar qualquer tipo de energia que estivesse presa. Nos recomendou colocar água com sal nas janelas e nas portas, isso para evitar convidados indesejados na casa. Depois disso, não ouvimos mais falar daquela menina. Até meu primo parecia muito mais tranquilo. Atualmente, ele não se lembra do que aconteceu nesse período, ele nem sabe do que estamos falando quando mencionamos isso. Foi como se nunca tivesse existido. Acho que para ele foi melhor assim, pois, quando me lembro daquela coisa tão perto de mim, um formigamento sobe pelas minhas costas até chegar à minha nuca. É uma sensação horrível. Me pergunto o que aquele ser queria e por que estava nos visitando. Se alguém tiver alguma resposta, gostaria de saber. Curta e se inscreva se você estiver gostando. E vocês, o que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima.